Aproveitando esse gancho aí dos escândalos, queria saber da questão dos ministros do STF, Procurador-Geral da República, de como deve ser essa relação, já que a gente tem uma série de escândalos, como o senhor citou, o Master, por exemplo, que atingiu aí os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, fora o uso de aeronaves ligadas ao Daniel Vorcaro por outros ministros, como Gilmar Mendes, como Cássio Nunes Marques, relação de consultoria, contratos advocatícios. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é ex-sócio e amigo íntimo do Gilmar Mendes. E o senhor fez um vídeo que publicou nas redes sociais mostrando item a item de determinadas pautas em que lulismo e bolsonarismo estiveram juntos. E uma dessas pautas era a aprovação do Augusto Aras, a indicação e aprovação do Augusto Aras como Procurador-Geral da República, que foi antecessor aí do Paulo Gonet. E outra foi a sabotagem da CPI da Lava Toga, em 2019, que investigaria o Dias Toffoli, inclusive pela abertura do inquérito das fake news, e também tinha um elemento ali sobre Gilmar Mendes. No entanto, esses dois grupos atuaram contra. Qual deve ser a relação de um poder executivo, de um presidente da República, com esses grupos? Ronaldo Caiado, por exemplo, outro dia estava sendo questionado porque compareceu ao aniversário da então esposa do Gilmar Mendes, ele disse que é amiga dele, mas que isso não muda nada, e também esteve lá concedendo títulos de cidadão honorário, cidadão de Goiás, etc., a alguns ministros do STF. Então, essa relação muitas vezes envolve conversas, reuniões informais, e eu estou fazendo essa pergunta no dia seguinte de ter sido divulgado nas redes aí um trecho de um vídeo, que é um momento entre um discurso oficial e outro, que o Lula convida o Alexandre de Moraes para tomar um café. Então, Renan Santos, se o senhor fosse presidente da República, o que o senhor iria fazer de diferente em relação a ministros do STF, em relação à PGR, considerando todos esses escândalos, do que fizeram Lula e Jair Bolsonaro? A beleza de você não ser bandido, e eu não quero falar aqui como tipo um populista, eu não sou um bandido, os outros são, mas a beleza de não ter rabo preso é gerar institucionalidade para destruir o corpo de institucionalidade que tem no Brasil. Porque o que acontece? Como todo mundo está envolvido em escândalo, quando você chega hoje ao poder, e aconteceu isso com o Bolsonaro, porque ele precisou nomear o Aras, porque ele estava com o filho dele encalacrado, e agora com o Lula, a mesma coisa, você não tem a institucionalidade, não só da PGR, mas da Polícia Federal, porque você tem as interferências também na Polícia Federal, de modo a que elas possam, aí sim, interferir nos crimes através de investigações e oferta de denúncias cometidos pelos demais poderes. Então, a beleza de ganhar a eleição sendo correto é a minha indicação à PGR jamais será uma indicação de alguém que vai, vamos dizer, fazer troca de favores com a STF, com a Câmara ou com o meu governo. Na verdade, o que mais me beneficia politicamente, eu tô falando agora não apenas como uma pessoa estritamente republicana, mas tô falando em benefício próprio. O que mais me beneficia é uma PF rígida e um baita de um PGR, porque eu não tenho nada a perder com eles. Não tenho nada, meu governo é um governo que eu quero que a PF, assim, PGR, fiquem todo mundo em cima do meu governo, dos meus ministros. É a melhor maneira de eu me autofiscalizar e eu mantenho minha credibilidade, que no fundo é o meu poder. Meu poder vai ser construído baseado nisso. Para os demais viciados em emendas ou ministros do STF presos em escândalo de corrupção, isto passa a ser problemático. Então, as nomeações nessa linha precisam ser feitas. E a segunda coisa são as nomeações para o STF. Eu estou muito otimista num eventual governo nosso, porque haverá pelo menos 4 indicações ao STF. Com 4 indicações ao STF, e eu digo 4 porque eu não acho que o Lula vai conseguir fazer a dele esse ano, a não ser que ele ganhe, aí, né, enfim, não vai fazer diferença. Aí ele faz as 4. Que é a vaga do Luiz Roberto Barroso, que se aposentou, ele tentou emplacar o Jorge Messias, mas a aprovação acabou sendo derrubada. Exato. Com 4, mas o bom trabalho que o André Mendonça vem fazendo, e de pelo menos 3 anos pra cá o André Mendonça vem se estabelecendo como uma figura séria, a gente consegue, aí convence mais um, e infelizmente, olha só a draga que nós estamos institucionais. Aí eu vou falar aqui do problema institucional. Você consegue fazer maioria no STF, que é o que todo mundo sabe que o próximo presidente vai fazer. Com esta maioria, você tem que ter nomeações, que tem que ter um compromisso público, e eu ainda vou apresentar isso em carta, um compromisso público com a institucionalidade do STF. As nomeações têm que ser de ministros que vão se comprometer publicamente em recolocar o STF dentro da sua própria caixinha, em um código de ética para o STF, para o funcionamento dele. Então você vai ter que fazer as nomeações do próximo presidente da República, se bem intencionado, que coloquem ele nessa nova posição que a PF tem que ter e que a PGR tem que ter, que é da estrita institucionalidade.
Ao fazer isso, a gente reequilibra o jogo dos poderes. E aí coisas podem acontecer que eu acho positivas. Por exemplo, muita gente não esperava nada do Flávio Dino. Flávio Dino hoje é um ministro do STF que está indo atrás das emendas. Ah, ele está indo atrás porque isso interessa ao Lula para pegar o Congresso e encabrestar. Acho que também é isso. Mas isso pode me ser muito útil como presidente, porque me interessa o Congresso Nacional ser investigado pelos crimes cometidos com emenda. Até para a gente poder disciplinar a emenda novamente, que é uma briga enorme que vai ter. Então, um ministro como o Dino pode me ser útil nesse sentido. Assim como ele pode me ser útil fazendo enfrentamento aos penduricários, como ele vem fazendo agora, e os super salários. Então, mesmo de onde pouco se espera, pode haver. E aí, politicamente, e isto é complicado, porque eu entro na seara que você citou do Lula indo tomar um café com o Alexandre de Moraes, ou a presidência da República institucionalmente vai ter que exigir do STF. Olha, nós queremos esse comportamento republicano. É exigir o básico. Flávio Dino, por favor, já que você está com esses casos na mão, por favor, gostaríamos de ver justiça sendo feita. A minha PGR, que não será minha, será uma nomeação estritamente técnica, está pronto para oferecer denúncias. Não porque eu quero, mas que se há crime e há indício de crime, por favor, toquem as operações. Essa tem que ser a posição institucional do presidente. Só que ele só poderá fazer isso se ele não tem rabo preso. Isso é muito claro. Se ele não tiver rabo preso, ele consegue fazer isso.